E hoje eu vou trazer o relato de uma brasileira que infelizmente foi vítima de tráfico humano. Enquanto ela ainda morava no Brasil e trabalhava em uma papelaria, ela foi abordada por uma senhora onde ofereceu um trabalho para ela em Portugal e quando chegou aqui, infelizmente, ela foi voltada para a prostituição contra sua própria vontade, que não é um cenário muito difícil de acontecer. Afinal, o Brasil está entre os 10 países com mais vítimas. E por mais que você pense que isso não vai acontecer com você, que não pode acontecer com você, acredite, por mais que você se ache uma pessoa muito esperta, a forma que esses aliciadores trabalham acaba assim te iludindo e meio que camuflando até mesmo o seu senso de realidade, de noção do que está acontecendo realmente. Pois eles acabam montando toda uma história, toda uma verdade que realmente com provas, com conexão sentimental, que realmente você acaba pegando confiança e sendo vítima. Que inclusive esse é um dos maiores motivos de eu ter esse canal aqui no YouTube. Se você não me conhece, eu sou a Mila Britoque, muito prazer, e aqui nesse canal eu passo todas as informações de como você viver, se legalizar, adquirir seus bens e ter uma vida, um recomeço aqui em Portugal, basicamente fazendo todos os processos sozinhos. Por quê? Quando você sabe quais são os processos a serem feitos e o que está dentro da legalidade ou não, do que pode ser feito, das possibilidades ou não, você fica consciente, por exemplo, de não ser mais uma vítima dessas pessoas, desses oportunistas. Só que, por mais que eu te ensine sobre os processos, de como você fazer cada documento, como você conseguir trabalho, como você fazer seu aluguel, sim, todos esses assuntos são abordados aqui no canal. Eu ensino para vocês de forma simples, fácil e prática, para você saber caminhar sozinho e não ficar dependendo do outro. Mas mesmo assim, hoje eu vejo a necessidade de não só ensinar para vocês os processos, mas também alertar sobre os perigos que possam acontecer durante essa caminhada. Porque por mais que você queira sair do Brasil, queira sair da realidade que você está nesse exato momento, muitos, em momento de desespero, acabam sendo vítimas muito fáceis para cair em certas armadilhas como essa que vamos ver agora nesse exato momento. Mas antes de começar o vídeo e a gente acompanhar o relato junto, eu gostaria de deixar os créditos para o canal da Dani Boggioni, que é uma ativista que luta contra o tráfico humano. Agora sim, vamos acompanhar juntos. Então, eu era recém-formada em administração, mas não consegui emprego, né, na minha área. Fui trabalhar em uma papelaria do meu bairro e com acho que 2 meses, mais ou menos, era um trabalho temporário, não era carteira assinada, não era nenhuma contratação CLT. Apareceu essa cliente, uma jovem, acredito eu que no máximo 30 anos, comprou o material da filha dela e conversando e tudo, e ela conseguiu me conquistar, né? Me oferecendo serviço. Inclusive, ela estava com um bebê no colo, na época, um bebê de uns 7, 8 meses no máximo. Me falou que tinha duas filhas. Uma mais velha, que morava com a mãe, que o material escolar era para a filha mais velha, e a bebê. Segundo ela, é filha dela, né? Mas, assim, até hoje eu também não sei. Vamos lá. Ela foi abordada por uma senhora jovem e na papelaria onde ela trabalhava, como vocês puderam verificar aqui no vídeo com o relato dela. E ela disse que foi abordada e essa senhora estava comprando material para duas crianças, uma bebê que inclusive ela estava no colo. Isso é muito comum de acontecer. A pessoa que aborda, oferecendo algum tipo de serviço, algum tipo de alguma coisa, enfim, que faz esse tipo de crime, são pessoas bem afeiçoadas. Não pense que vai ser uma pessoa desarrumada, não, vai ser sempre pessoas bem afeiçoadas. E se, por exemplo, no caso, ela falou que estava querendo contratar ela como babá, óbvio que ela ia com uma criança imaginária, que com certeza aquela criança não era filha dela, para dar mais segurança. Você lembra que eu falei que esses criminosos sempre se disfarçam, monta todo um contexto para te trazer mais segurança? Então, no momento que ela tem uma criança no colo, fala, olha, eu tô procurando uma babá, o meu filho tá aqui no meu colo, você pensa, cara, é verdade, ela tá com um bebê no colo, onde é que ela iria arranjar um bebê, né? Então já fica mais um gatilho. Vamos lá, continuando. O mais engraçado é que era um bairro que eu já morava há muitos anos, só que eu nunca tinha visto, porque ela falava que morava em outro bairro. Ela disse que era recém-chegada, que estava comprando material escolar da filha. É Ela de tinha vindo Portugal. de Portugal, isso, ela tinha vindo, ela morava lá há muitos anos, ela tinha vindo para passar as festas de ano e comprar o material escolar da filha e logo ela voltaria. Foi onde ela entrou com a conversa. Que a menininha eu tenho dois filhos homens, então assim, na época eu só tinha um, sempre fui apaixonada por menina. E comecei a brincar com a menina e tudo. E aí ela disse, você não tem vontade de ir para outro país?
se eu tiver oportunidade. Não, menina, é porque eu tô precisando de uma pessoa de confiança, sendo que ela me conhecia, que 2 dias, 3 dias só que ela tinha me visto, mas ela já me dizia que eu já era de confiança. Outro ponto, ela me dizia que eu era de confiança. Te gera um sentimento de aceitação, você se sente aceito. Nossa, fulana acha que eu sou de confiança, realmente eu sou. Não, você não é de confiança. Qualquer pessoa que te conheceu há 2 dias não vai te confiar um filho. Ah, mas eu vi no canal da Mila, por exemplo, na Mila Britoque, que Portugal está necessitando com urgência de mão de obra. Falta trabalhador no país. Realmente é uma verdade. Falta mão de obra aqui no país. Mas outro ponto, você não tem que verificar somente o que a Mila Britoque, no caso que eu falo, só as partes boas. Também tem que verificar as outras partes que eu falo. Você tem que analisar o contexto em geral. Portugal necessita sim, tem uma grande falta de mão de obra. Só que, do mesmo jeito que me perguntaram várias vezes em live e várias vezes eu respondi, que é como conseguir trabalhar em Portugal ainda estando no Brasil. E eu sempre falo para eles, se você não tiver uma profissão de extrema necessidade, como médico, como profissional de TI, como engenheiro, nenhuma empresa vai querer te esperar, você estando no Brasil, que não sabe se seu visto vai ser aprovado, não sabe quando você vai vir. Enfim, se tá pensando com urgência, a pessoa não vai te esperar, ainda estando no Brasil, para você vir para Portugal te esperar 3, 4, 5 meses. No caso, as empresas, elas vão preferir contratar quem já está aqui no país. Por isso que eu sempre ensino o processo para vocês. Porque a preferência das empresas, por mais que tenha falta de mão de obra, é contratar quem já está com os documentos, quem vive aqui no país. E por mais que inclusive, eu já recebi relatos, que não foi esse caso extremo aqui que está acontecendo com a Luciana, mas eu já recebi relatos de seguidores que me mandaram mensagem falando assim: nossa, Mila, eu tô indo pra Portugal como turista mesmo, porque eu conversei com o diretor da empresa e o diretor da empresa disse que eu posso ir, que ele vai me contratar. E eu sempre falo pra pessoa, não é assim que funciona, não confia. Ah, Mila, mas ele me prometeu, com certeza ele vai me contratar. Eu já vi inúmeras promessas de boca sendo quebradas sem nem ao menos você pisar em Portugal. Imagine quando você pisa aqui. A pessoa dizer que vai te contratar não significa que ela vai te contratar, ok? Você nem sabe o que está por trás de toda aquela conversa, enfim. E outro ponto, nenhuma empresa está acima da legislação do país. Então, por mais que a empresa fale que vai te contratar, ela não poderá te contratar se você não tiver todos os documentos viáveis para aquela contratação. Ah, mas eles falaram que não, quem tem boca fala o que quer. Nenhuma empresa está acima da lei. Se eles te contratarem sem você ter todos os documentos viáveis, vai ser emitido quase de forma imediata uma multa para eles de no mínimo 5.000 euros. E nenhuma empresa vai ficar te esperando 5, 6 meses para você entrar nessa empresa para no final eles te contratarem e receberem uma multa de 5.000 euros por ter te contratado e depois ter que te mandar embora do mesmo jeito, entendeu? É muito prejuízo em cima de prejuízo. Fora que eles vão entrar na lista da ACT como uma empresa irregular. Então, tipo, eles vão começar a ter uma fiscalização muito mais pesada. E desculpa, você não vale a pena. A empresa não vale a pena correr todo esse perigo por sua causa. Por uma babá, por um copeiro que vai lavar louça, por um cozinheiro, por um empregado de mesa, por um operador de fábrica. Não vale. Você não vale esse risco para a empresa. A realidade é essa. E é isso que eu quero trazer para vocês. Por mais que seja crua, essa é a realidade. Você não vale a empresa correr todo esse perigo. Então, se alguém fala que vai passar por esse processo, mesmo tendo todas essas consequências, significa que ela está mentindo para você. E com certeza pode ter intenções muito piores por trás. Vamos continuar acompanhando aqui. Eu morava bem próximo à papelaria, coisa de 800, da porta da papelaria já via minha casa. Casa dos meus pais, no caso, né? Eu acabei falando pra ela onde que meus pais moravam. E assim, eu tenho uma amizade com meus pais até hoje. Nós somos assim, nós somos mais do que amigos, mais do que pai e filho, mãe e filha. Conversei com meu pai, em princípio, ele não concordou, a minha mãe também não, até porque eu já tinha um filho de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Ela foi na casa da minha mãe e acabou pegando a confiança da minha mãe e do meu pai para olhar a filha dela, que na época ela me pagaria 45 euros a hora. Oh! Na época ela me pagava 45 euros a hora. Vamos lá, quem me acompanha aqui sabe de qual é salteado. Quanto é o salário mínimo em Portugal hoje em dia? 820 euros. Quanto é que tá a hora hoje? Vamos lá, o salário mínimo hoje são 820 euros. A gente tem que trabalhar 40 horas semanais, 40 vezes 4, a gente tem que trabalhar 160 horas mensais. E como é que a gente faz essas contas? A gente faz aqui, ó, vamos lá na calculadora, 820 dividido por 160, ou seja, a hora trabalhada em Portugal hoje tá 5,12 euros. E uma pessoa te aparece milagrosamente te oferecendo, quanto foi que ela falou? Nem lembro, mas 40 euros a hora? Te
te oferecendo um dia de trabalho em 1 hora? É um ponto que a gente tem que ligar o alerta. Eu lembro os valores certinho, porque na hora que a gente faz, a gente joga pra moeda brasileira, lógico, né? E aí, na hora eu fiz um cálculo assim muito rápido, não, vou ganhar 3, 4 vezes mais do que eu ganho aqui nessa papelaria. Eu vou, no meu pensamento, fico lá 1 ano e meio, volto e vida que segue. Eu falei, pai, eu vou pagar pra ver. Ela é uma pessoa, gente, na minha cabeça, é uma pessoa gente boa, ela tá demonstrando que é uma pessoa séria, e a minha tia não vai, não perde a oportunidade e tal. Eu falei pra ela, olha, eu não tenho dinheiro, eu quero ir, mas eu não tenho dinheiro, realmente eu não tinha. Não, você não se preocupa que a gente paga a sua passagem, você tira só o seu passaporte e a sua documentação, no máximo 30 dias eu preciso ir embora, preciso no máximo 45 dias eu tenho que estar lá para voltar a trabalhar. E aí, o que eu fiz? Pedi demissão da papelaria para correr atrás da documentação. E aí fiz, tirei meu passaporte, comprei roupa, tudo aquilo quando a gente vai viajar mesmo. Ela sempre ia na minha casa. E quando ela ia, uma coisa que eu não tinha observado, mas que depois, assim, depois que eu voltei, conversando com meu pai, ele veio me dizer que ia sempre um rapaz numa moto, que ficava do outro lado, olhando, esperando ela. São pequenos detalhes que realmente o que ela falou não é julgável. Eu não tinha como reparar. Realmente, você não tem como reparar. Você recebe uma visita que vai com frequência na sua casa. Ela foi mais de 10 vezes na casa dela. Podemos dizer que é uma amiga. Ela frequentou muito a sua casa. Já conheceu sua família, seus pais, sua mãe. A tia dela, como ela relatou, falou, vai, aproveita a oportunidade. O aliciador faz todo um cenário pra você cair de confiança. Eu sou sua amiga, confia em mim, vamos, eu tô precisando mesmo. Você conheceu meu filhinho pequeno. Então faz todo aquele cenário e você pensa, é impossível ser algo do que não é isso que a pessoa tá falando. Mas sempre tem flashes que a maioria não quer enxergar, porque é tudo tão perfeito do que a gente queria ouvir, que a gente pensa que é um milagre que Deus tá mandando na nossa vida. E no final não é, né? Enfim, continuando. Ela te deu algum dinheiro também, espécie? Deu. Ela me deu, na época, ela me deu em mãos 1.000 euros para passar na alfândega, porque a gente fez conexão em Milão, nós fizemos conexão em Milão e eu precisava de ter dinheiro para passar. Como ela já tinha percebido, porque estava eu e uma outra moça, a outra moça mais ingênua. E ela disse, não, você vai tentar passar por si só, que eu sei que você consegue. Você fala bem, você é bonita, você se porta bem, então você vai conseguir passar. Ela mandou a passagem para mim 2 dias antes da viagem, nós viajamos dia 8 de março. 2 dias antes ela mandou entregar a passagem na minha casa, já não foi ela que foi, já foi mandada um mototáxi levar a passagem. E um recadinho dentro da passagem. Quando chegasse no aeroporto, eu não ter nenhum contato com ela, porque estava em alta tráfico humano de mulheres. Você lembra os sinais que eu te falei? São esses sinais. Primeiro, ela mandou um recado dentro da passagem. Ela não mandou mensagem, não mandou nenhum tipo de coisa que ficasse registrado. Ela mandou uma mensagem escrita em um papel, ou seja, que seria amassado e jogado fora, mas o receptor iria receber a mensagem, que no caso foi a Luciana. Então são pontos que sim, você consegue perceber. Por isso que é bom a gente ter atenção nesses pequenos detalhes. Inclusive, já deixa seu like, que com certeza eu sei que esse vídeo tá abrindo sua mente, tá te ajudando demais, né? Mas são pontos que a gente consegue ir ligando o alerta. Ou seja, ainda dava tempo dela desistir. Ela ainda não tinha embarcado. E estava em alta para tráfico de pessoas. E outro ponto, se ela era empregadora, por que ela não viajou com a menina? Porque estava alerta de tráfico de pessoa. Mas então, porque ela não emitiu um contrato de trabalho, já que a menina ia trabalhar com contrato. Ou seja, ela não tinha intenção de emitir contrato de trabalho, ou seja, a menina ia trabalhar na ilegalidade. Qual a intenção que ela tinha com a menina trabalhando na ilegalidade? Então são certos pontos que tipo, ai Mila, mas eu não sabia dessa possibilidade de contrato de trabalho. Por isso que é muito importante você ter acesso às informações. Não só te economiza dinheiro, como também pode te economizar a vida. Vamos continuando aqui. Esse vídeo vai ficar longo, hein? E aí poderiam desconfiar que ela estava fazendo aquilo, sendo que na verdade não estava. Quando chegamos em São Paulo para fazer conexão, nós tínhamos que esperar 4, 5 horas pela conexão. Lá sim ela conversou comigo, mas ela conversou comigo e com outros passageiros que estavam na fila de embarque também. Meio que sim, uma galera conversando e tal, porque o voo estava atrasado. Tudo muito, assim, ela era experiente no que ela estava, ela sabia o que ela estava fazendo. O nosso voo era São Paulo-Milão, Milão-Lisboa. Dentro do voo São Paulo-Milão, nós sentamos juntas, as 3. Quando chegou em Milão, que a gente foi fazer, passar pela imigração, eu já sabia, porque ela já tinha me passado, né, todo o esquema. Você vai chegar lá, você vai sozinha. Eu vou tentar te passar. Caso dê errado, eu vou tentar te ajudar, mas você vai tentar passar. Se perguntar do seu dinheiro tá com você tem dinheiro, você tem reserva em hotel.
14 dias de reserva em hotel em Lisboa. Do jeito que ela falou, eu fiz, passei, tranquilamente. Ela também passou. Aí pronto, chegou, peguei o visto, aí sim, aí ela ficou perto da gente. Ou seja, só depois que passou na imigração que ela se aproximou da vítima. Eu com visto em mãos, a moça também É com claro, visto em passou. mãos. E detalhe, a criança não estava com ela. A criança não foi com a gente. Não era filha dela. Detalhe, a criança não estava com ela. Só que aí ela já tá num ponto que não tem mais o que fazer. Ela tá do lado da criminosa em outro país. Tipo, realmente, nesse momento, mesmo que ela estivesse desconfiando, é complicado. E aí eu comecei, né? Comecei a desconfiar, mas não querendo acreditar naquilo. Perguntei, ela disse que dali 20 dias ela tinha que voltar no Brasil e que aí ela traria a menina, que seria o prazo para eu poder me acostumar com o fuso horário, com as obrigações. Meu marido vai buscar a gente e a gente vai passear. A gente vai dar uma volta ao redor aqui para vocês conhecerem e tal. Acendeu uma luzinha. Falei, tá errado. Mas vamos ver, né? Já tô aqui, eu vou fazer o quê? Não tem pra onde eu correr. Quando o marido dela chegou, que a gente entrou no carro, um moço dos seus 45 anos, muito bonito, por sinal, muito educado. Confirmou que a gente ia dar uma viagem, tá? Vamos para um hotel, vamos passar lá o dia e tal. E a gente andou. Vamos para um hotel passar o dia? Ela não foi trabalhar como babá? A senhora não já morava em Lisboa? Por que não foi direto para casa? Por que vai para um hotel passar o dia? Sabe? São vários alertazinhos. Andou. Isso era por volta de meio-dia, 14 horas mais ou menos, quando chegamos em Lisboa. Aí atravessamos para Espanha. E aí, no meio dessa viagem, ele... Para quem não sabe, Portugal e Espanha não tem fronteira, ok? É uma pista direta, é uma pista. Você nem sabe quando é que atravessou. No máximo tem uma placa. Bem-vinda à Espanha. Pronto, e é isso. Não tem mais nada além disso. Não tem fronteira com policiamento, com fiscalização, enfim. Então é muito fácil você passar Portugal e Espanha. Até um ponto muito importante que eu quero ressaltar no meio do react para vocês terem conhecimento. Portugal não é um país muito forte referente a essa criminalidade de tráfico humano. Tem sim essas vertentes, mas é mais para trabalho escravo, então acaba sendo muito menor a porcentagem de pessoas que ficam em Portugal referente a esse crime. Mas a Espanha é um país muito forte nessa questão de tráfico humano. Como foi também informado pelo próprio Parlamento Europeu, os países atualmente da União Europeia que estão em primeiros lugares em tráfico humano vêm Reino Unido, Holanda e Itália. E a maioria, sim, é para explorar. E continuando na divulgação desses dados referente ao Parlamento Europeu, só para você ter noção, esses números são crescentes a cada ano que passa. Só para você ter noção, em 2013 o número era 6 mil e pouco de vítimas registradas. Sendo que em 2022 o número de vítimas foi de 10.093. Só que estima-se que esse número é muito maior, porque a maioria das vítimas não denunciam. Vamos lá continuar, vamos ver se a Luciana teve coragem de denunciar, porque é muito complicado. Tem muita coisa envolvida, né? A gente ouviu ela falar que foi na casa dela, conheceu os pais dela, a tia dela, a família dela. Então, vamos lá ver qual foi o resultado dessa história. Simplesmente ele tira uma arma dentro do carro. Ele tira uma arma e carro. aponta para ela, não para nós, para ela. Dado um momento lá, eu acredito que eles criaram uma discussão. Ele tinha uma arma dentro do carro. Com certeza eles criaram. Eu nem sei o que vai acontecer depois, mas com certeza eles criaram essa discussão para mostrar para as meninas: olha, eu tenho uma arma dentro do carro. Se vocês fizerem alguma coisa, eu tenho uma arma dentro do carro. Porque não estava tendo discussão nenhuma e do nada, uma discussão entre casais. Ele tira uma arma, coloca assim, bem perto do freio de mão do carro e fica o tempo todo com aquela arma na mão, conversando com ela. Calada eu tava, calada eu fiquei, porque eu também não sou doida, né? Ficamos num hotel, numa vila, bem pequenininha. Não lembro mais a cidade, porque a gente já tinha rodado por 5 horas, 6 horas. Eu ainda estava com 1.000 euros na mão, ainda estava com dinheiro, a menina também. E eu lembro que eu falei pra ela: eu acho que nós somos traficadas. Ela disse: não acredito. E ela era uma menina muito humilde mesmo. Até assim, na maneira de se comportar. Pode acreditar que nós somos traficadas. Por mais que você pense, é impossível isso acontecer, não é impossível. Eu vou dar uma noção da realidade que eu vi e vivi. Quando eu era muito pequena, no meu interior, que era chamado Santanópolis, era um interior de 3 mil habitantes. Basicamente, ninguém sabia ler e escrever. A minha mãe não sabia ler e escrever. A minha mãe veio se alfabetizar com 78 anos, 79 anos, já velha. E mesmo assim não alfabetizou. Ensinaram a ela a escrever o nome dela. E naquela época, enquanto eu era ainda adolescente, a gente não imagina que esse tipo de cenário
possa existir. Então, era muito comum, por exemplo, no meu interior, tanto Santonópolis quanto Irará, que também era um interiorzinho do lado com mais habitantes, tinha 50 mil em Irará. Normalmente as pessoas tinham 5, 6, 7 filhos, tinham muitos filhos, e não tinha como sustentar todo mundo, a pobreza é muito grande. Então, o que é que acontece? Vinham pessoas da cidade de Salvador, da capital, que iam lá no interior e tal, conhecia, e eram só conhecidos mesmos, tá? Não era nem amigo. E falava assim, nossa, eu tô precisando de alguém pra cuidar da minha casa, alguém pra cuidar da minha filha. E aí aquelas pessoas falavam, leva fulana, minha filha, leva fulana, a menina é boa. Olha, a menina sabe fazer tudo. Isso as meninas de 14, 15 anos, 16 anos, era tudo menininha. E aí eles davam essa filha, literalmente eles davam. Pelo menos era assim que funcionava no meu interior, não tinha nenhum dinheiro, nenhuma moeda de troca. Eles davam e o que repassava pra menina é, eu tô te dando uma esperança de ter uma vida melhor. Porque aqui nessa terra você vai passar fome, junto com seus 8 irmãos, junto com seus 7 irmãos. O que eu tô te dando é uma oportunidade de ir pra cidade pra estudar. Todo mundo sabia que elas iam pra cidade pra trabalhar sem receber nada. Hoje a gente sabe que o nome disso é trabalho escravo, mas na época a gente não sabia. Então, o que a gente imaginava é que você estava dando sua filha de 14, 15 anos pra ir pra outra família, para cuidar de uma criança, para cuidar da casa, para varrer e tal. E aquela menina ia estudar numa escola pública, até porque no meu interior, para você estudar, era mais ou menos 1h30 de caminhada, quando não tinha ônibus. Então a maioria não estudava. Era que nem os pais, analfabetos, não estudavam, vivia ali da lavoura, do campo, da terra, o que dava. E muitas vezes a terra não dava, porque é seco, era sertão. Então aquilo ali era a oportunidade da vida, da mãe e da filha. E depois ninguém sabia mais do paradeiro, tá? Inclusive, eu conheci uma senhora que ela era enfermeira, ela era maranhense, também era do interior do Maranhão. Mandaram ela para uma família quando ela tinha 14 anos e ela dizia que o marido dessa senhora, que levou ela para a cidade grande para dar melhor oportunidade, ela trabalhava, cuidava da casa, etc. E esse marido aliciava ela. Não chegou a cometer o ato, mas tentava. E ela corria, ela fugia. E se ela falasse para a senhora, a culpa era dela, a culpa não era do marido. A culpa era dela, da menina que veio do interior e que não sabia nem ler e escrever direito. E aí ela saiu da casa dessa senhora, com 16 anos ela fugiu. E aí, beleza, ela foi estudando, foi trabalhando e tal. Ela foi um pouco mais esperta e se desenvolveu. Depois ela fez faculdade, se formou enfermeira. Quando eu conheci ela, ela já era uma senhora de 50 e poucos anos. Ela estava quase se aposentando como enfermeira, mas visivelmente tinha muitas cicatrizes abertas, dolorosas. Por mais que ela hoje tivesse uma profissão boa, recebesse bem, tivesse a casa própria dela, era visível o olhar dela de tristeza. E quando eu conheci ela, eu tinha 16 anos, 17 anos. Enfim, e foi esses estalos de conhecer nessas pessoas que eu fui criando amadurecimento. Mas sim, esse cenário existe. E são mulheres muito bonitas. Então, é muito complicado. Vamos lá, continuando. Que não existe babá, não existe criança, não existe nada disso. E aí ela quis desesperar, quis chorar, e eu falei, agora não adianta a gente desesperar e chorar nesse momento com esse cara armado aqui, ele vai fazer o pior com a gente, vai sumir com a gente, e aí? Então vamos fingir, vamos entrar no jogo deles. E entramos no jogo deles, como se a gente estivesse muito feliz e querendo conhecer tudo, e chegamos em Fuentes de Ouro, paramos num bordel, muito acabado, muito velho. Ela virou para nós e disse assim, é aqui que vocês vão ser babá, mas vocês vão ser babá de velhos. Eu fiquei igual eu fiquei agora, sem palavras. Que eu dizia, não acredito que eu tô caindo numa dessa. Eu que me achava muito esperta, caí. Em vários apartamentos, em cada apartamento 9 meninas. Entrei, me apresentei, falei, eu vou entrar no jogo. Porque no que eu tô aqui agora, o que me resta é o quê? Entrar no jogo deles e ver como que eu vou me sair. No apartamento que eu estava, tinham 7. Eram 9 meninas por apartamento. No apartamento que ela tinha de 9 meninas, 7 eram brasileiras. Você tem noção quanto a falta de conhecimento impacta de forma negativa nessa situação? Só para você ter noção, a gente não tá falando de uma porcentagem pequena. De 9 meninas, 7 eram brasileiras. Sim, mas tinham umas 15. Umas 15 todas brasileiras e todas brasileiras. novas. Eu era mais velha com 24 anos. Ela era mais velha com 24 anos. Como eu falei, são meninas novas, que acham que isso não pode acontecer, porque é muito inocente. 19, 20 anos estourando. Quando cheguei no apartamento, as meninas me perguntaram qual a minha idade, eu falei 24. Ela, você vai ser a tia do apartamento, que você é mais velha e tal. Tinha menor? Não. No apartamento que eu estava, não. Não que Eu fui perguntado se tinha menor de idade, ela falou que no apartamento onde ela estava, não. Eu acredito que nessa situação, nesse cenário em si, não tinha menor de idade por conta de que precisava trazer de outro país. E eles traziam nessa vertente, então precisaria de autorização dos pais. Então não tinha como trazer menor. Mas 18 anos, eu acredito que com certeza era a maioria das idades. Não que você saiba, né?
Não que eu saiba, né? As que Nossa. eu conheci, todas brasileiras. Como o vídeo tá ficando bem grande, eu vou dar um resumo para vocês do que aconteceu. No primeiro dia, eles deixavam sempre eles transitarem de forma livre, as meninas que trabalhavam daquela forma forçada. No primeiro dia, ela se escondeu atrás de uma pilastra e não atendeu nenhum cliente. O dono, o proprietário, foi até ela e falou que ok, que ela estava nervosa, que era o primeiro dia, ela não ter vendido nada, faturado nada, mas que no dia seguinte ela teria que vender. No segundo dia, ela disse que vendeu uma bebida, duas bebidas, na verdade, porque eles ganham também com bebida. A bebida era 30, 15 ia pra casa e 15 ia de comissão pra elas. E no terceiro dia, ela disse que graças a Deus foi um dia fraco, que não teve muito cliente, e ela vendeu uma bebida, e no quarto dia ela fugiu, só pra vocês terem noção. A menina que foi com ela, em contrapartida, não teve tanta sorte. A menina teve que se envolver com homens naquele ambiente, se você tá entendendo o que é que eu tô falando. Então a menina, sim, ela foi abusada, a outra que foi com ela não teve tanta esperteza. Como ela falou, era uma menina mais inocente. Então não teve essa esperteza dela, porque ela tentou fugir de todas as formas, enquanto ela estava lá dentro. E ela mandou mensagem para uma colega dela que trabalhava no Algarve. Ela foi numa lan house e mandou a mensagem via redes sociais falando que ela tinha sido vítima de tráfico humano, e a amiga falou que era para ela dar um jeito, entrar num trem, que em Lisboa ela pegava essa menina lá e ajudava. Enfim, como elas tinham liberdade para transitar, quando acabou o trabalho às 6 da manhã, ela simplesmente botou uma roupa no corpo, uma muda de roupa numa bolsinha que ela tinha e foi sair como se fosse andar pela cidade, que eles deixavam elas andarem pela cidade. E isso é comum, porque eles têm a certeza da impunidade. Você é uma pessoa sem documento, que não fala o idioma local, enfim. E basicamente eles têm um monopólio daquela cidadezinha, então várias pessoas vão proteger e avisar eles. Enfim, mas ela foi só com a mochilinha, como se fosse andar pela cidade, e aí ela foi para um trem, comprou uma passagem com o dinheiro que ela tinha, que era apenas 40 euros, não conseguiu comprar direto para Lisboa, foi para Coimbra, que era o único lugar que ela conseguia comprar passagem com o dinheiro que ela tinha. Chegando lá em Coimbra, ela foi ajudada pelo tanto um senhor português, que ela chorou, encontrou ela chorando e ajudou ela, comprando a passagem até Lisboa, quanto o maquinista do trem. Enquanto ela estava contando a história para o rapaz que comprou a passagem dela até Lisboa, de Coimbra a Lisboa, o maquinista ouviu, quando ela entrou no trem, chamou ela lá para a parte inicial, né, na cabine de comando, deu comida para ela, porque ela estava sem se alimentar durante o dia inteiro, deu alimentação para ela, e quando chegou em Lisboa, ele falou que ia ajudar ela, levando ela para o aeroporto, e ela iria fazer a denúncia lá. Só que no banheiro do aeroporto, porque eles chegaram de madrugada, às 3 da manhã, e só não tinha voos, então estava tudo fechado. Ali a parte de policiamento e tudo. Então ela só poderia fazer a denúncia quando recomeçasse, que seria umas 6, 5 da manhã. E enquanto ela estava no banheiro dormindo, uma das meninas da limpeza falou pra ela, abriu os olhos dela no sentido que ela falou que ia denunciar, ia jogar tudo no ventilador, enfim. E ela foi orientada a não fazer isso pela senhora da limpeza, porque ela disse: olha, essa rede de criminosos são muito perigosas. Pelo que você falou, eles sabem onde seus pais moram. Eles podem estar ameaçando seus pais nesse exato momento. Se você for pro Brasil, eles vão te encontrar, porque você vai voltar para sua casa. E realmente é uma realidade. Depois ela conta que a amiga dela ela ligou para amiga do celular dessa senhora da limpeza, que era brasileira. Ela ligou para amiga do celular dessa senhora da limpeza, a amiga pegou ela, porque essa senhora da limpeza também deu outro conselho: não denuncia, para não botar os seus pais em evidência, e recomeça a sua vida aqui em Portugal. Aqui em Portugal tem muito trabalho, pega um trabalho de limpeza. Eles estavam em março, ela falou que ia começar a outra temporada em junho, pega um trabalho de limpeza, junta dinheiro e volta pro Brasil pelo menos com dinheirinho anos depois. E foi assim que ela fez por 2 anos. Trabalhou aqui em Portugal, estabeleceu uma vida aqui, e quando ela entrou em contato com a mãe disse exatamente o que estava acontecendo, que eles tinham entrado em contato com a mãe, dito que tinha feito ela em pedacinhos, que a gente não pode falar a palavra literal, né? E a mãe tava desesperada, porque o que ela tinha de informação era que a filha dela não tava mais nesse mundo, então quando ela ligou meio que foi de alívio. E a mãe também contou que posteriormente esses criminosos ficavam diariamente na porta da casa dos pais dela. Ou seja, realmente o que essa menina da limpeza falou foi um grande alerta para ela. Se ela voltasse, iam achar ela. E os pais tiveram que se mudar de forma escondida, pois os criminosos ficavam na porta dos pais dela todos os dias. Então os pais se mudaram basicamente com a roupa do corpo, nem sequer levaram muitos móveis para não dar na vista que estavam fazendo essa mudança. Enfim, felizmente foi uma história com final feliz para essas duas meninas específicas, porque teve uma menina um pouco mais esperta,
que identificou ainda no carro que estava passando por essa situação e trouxe a outra. Provavelmente essa outra, ela salvou a vida dessa outra, porque essa outra menina, pelo nível de inocência, ela não teria coragem nem conhecimento suficiente para sair dessa situação e fugir, principalmente do jeito que elas fugiram, com nada, porque foi a roupa do corpo e uma bolsinha com uma muda de roupa, né? Então não teria essa capacidade, e também porque ela teve uma amiga no Algarve para ajudar. Essa menina não tinha ninguém aqui, então essa amiga no Algarve ajudou ela e ela ficou aqui, conseguiu trabalho, enfim, eles se restabeleceram. Mas é um ponto muito importante, fica de alerta, tá? Principalmente para você que está assistindo aqui esse vídeo, eu te convido a você compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. Não existe milagre, não existe uma situação que a empresa quer te contratar ainda no Brasil te oferecendo salários milagrosos. Mesmo que te ofereça o salário mínimo, não caia nessa. Nenhuma empresa é acima da lei. Para te contratar, uma empresa de forma responsável, ela precisa ter os seus documentos, e se você não vem com visto, por exemplo, você não tem como dar entrada nos seus documentos. E se você tem dúvidas sobre como fazer cada passo a passo, cada processo, se inscreve aqui no canal. Aqui do lado vai aparecer um botão escrito inscreva-se ou inscrever-se. Clica, tá? Se tiver vermelho apenas. Se tiver cinza, não precisa clicar, é porque você já é inscrito no canal. Mas clica e se inscreve, que todas as novidades você sempre vai se manter atualizado. Sempre eu mando todas as notícias aqui para você. Renovação de documento, como fazer cada passo a passo. Inclusive, tem muitos advogados que me odeiam, literalmente. Porque eu até recebo mensagens, recebi inclusive uma mensagem que eu achei um absurdo, de uma advogada que falou que iria me denunciar porque um cliente iria pagar 1.200 euros para dar entrada no visto de trabalho dele, e ele viu um vídeo meu onde eu ensinava a fazer o processo sozinho, e ele fez o processo sozinho e não contratou essa advogada. Sendo que não é que o advogado é desnecessário. Todo advogado tem uma profissão linda, uma profissão super necessária. Se você acha que não consegue fazer o processo, se você tem alguma dúvida, precisa de um representante fiscal, é uma coisa, você vai para a advocacia. Mas se existe um processo que você pode fazer ele sozinho, você tem conhecimento para fazer ele sozinho, tem segurança e quer fazer ele sozinho, você tem esse livre-arbítrio. E é o ponto que eu pego, desse livre-arbítrio, de você poder fazer o que você quer, portanto você tenha conhecimento e segurança para fazer. E é o que eu ensino aqui para vocês saberem andar com as próprias pernas de vocês e não dependerem de ninguém. Tanto para a questão financeira, que você acaba economizando e não precisando gastar o que você tem e o que você não tem, tanto também na questão de segurança, por exemplo, para você não passar em situações como essa da Luciana aqui. Mas muito obrigada por me acompanhar. Não esquece, qualquer dúvida pode comentar aqui, assim que eu ver esse comentário eu respondo na mesma hora. E se quiser ver minha carinha todo dia, me segue lá na rede vizinha, que é o Mila Britoque, o meu Instagram. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.